estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes que sofreis, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração Ave Cristo, que todos se sintam bem nessa casa, amparados por Jesus, nosso mestre, nosso guia. O texto que foi lido essa noite é Motivos de Resignação. Esse texto está no capítulo 5 do Evangelho Espírito. Esse aqui é o livro Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E no capítulo 5 está onde esse texto foi lido. E esse capítulo
bem-aventurados aflitos. Dos textos bíblicos, né, foi tirado do Sermão do Monte, do Evangelho, principalmente o Evangelho de Mateus, onde Jesus fala das bem-aventuranças. E eu vou começar falando pelo capítulo, porque aí, falando do capítulo e depois do título, a gente vai entendendo como uma coisa vai encaixando na outra. Jesus fala assim, ó: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sempre que a gente ouvir a palavra bem-aventurados, substitui essa palavra por felizes. Então, felizes os aflitos. Aflição vem de sofrimento. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ou seja, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Essa seria a tradução, para a gente entender. E aí o texto ele fala motivos de resignação. Motivo de resignação seria assim, como se motivos para a gente aceitar, se resignar com relação aos sofrimentos que passamos na nossa vida. Seria assim, ó, como o começo do texto fala, o bem sofrer. Quando a gente fala em sofrimento, aceitar o sofrimento, a resignação, é uma coisa que soa muito estranho. Soa muito estranho para a gente. Porque assim, nossa, eu tenho que sofrer, eu tenho que aceitar o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Essa aqui é a realidade. Vamos começar por aí. A gente, com qualquer dificuldade na nossa vida, a gente já passa assim, já começa a contestar: eu não mereço isso, por que eu estou passando por isso? E a doença, por mais simples que seja, a gente tem uma dificuldade, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, de lidar com isso. Então eu quero começar por aí e falar para vocês assim, quando Jesus falou das bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha, no ano 33, se tinha uma ideia, mas a compreensão do que ele estava dizendo veio quando Allan Kardec, em 1857 para frente, começou a escrever os livros que os espíritos superiores trouxeram, explicando a doutrina espírita e aí explicando o que Jesus queria dizer. Porque aí veio, isso foi a chave. Jesus foi a porta, Kardec foi a chave. E aí nós vamos lembrar assim, ó, que quem tem vindo, e a grande maioria que tem vindo sistematicamente na casa, a maioria quase está toda quarta-feira aqui, e ouve sempre a gente dizer assim: nós já vivemos outras vidas, nós não estamos aqui pela primeira vez. E aí vocês vão falar assim: pô, mas você está falando isso de novo? É que os textos espíritas, para a gente poder explicar, ele é muito ligado uma coisa na outra. E se a gente não compreender isso, que nós estamos aqui numa roupagem que é o nosso corpo físico, que é um corpo, cada vida que a gente vem diferente de um do outro, mas que é sempre o mesmo espírito. Se a gente não compreender isso, a gente não vai entender o que acontece nas nossas vidas. Por isso que sempre aqui na frente parece ser um pouco repetitivo. De novo esse negócio de vidas passadas, de novo esse negócio de espírito, de novo dizendo que a vida continua depois do túmulo. Gente, vocês vão vir aqui nessa casa, espero que venham muitas vezes, e na maioria das vezes que venham para visitar e não por necessidade, e vocês vão continuar ouvindo isso nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, aqui e em outras casas, porque isso é a verdade. E é isso que nós vamos ter que compreender, porque a partir do momento que a gente compreender isso, a nossa vida vai mudar, porque nós vamos começar a entender o que acontece com ela. Porque assim, ó, nós já vivemos vidas anteriores, e em vidas anteriores cometemos muitos equívocos. E aí, a gente não está aqui para ser castigado. Não é um castigo. A gente está aqui para aprender e consertar a
aquilo que nós fizemos de errados em vidas anteriores e evoluir com isso. Deus não é mau, Deus não castiga. Tanto é verdade que o que a gente está colhendo nesta vida foi o que a gente plantou em outras e um pouco já nessa vida. Nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nós podemos fazer o que a gente quiser. Claro, a gente tem as nossas leis, mas para Deus tu pode fazer o que tu quiser. Com uma condição: tu vai responder por aquilo que tu fizer. Tu vai plantar. O plantio é opcional. Tu planta o que tu quiser, mas tu vai colher. E aí vocês já viram um agricultor, qualquer uma pessoa que tente plantar alguma coisa, colher algo diferente do que ela plantou? Se tu vai lá, tu bota semente de alface, vai vir alface. Se tu for lá botar semente de café, vai vir café. Não é isso? Então a gente vai plantar o que a gente colhe. E aí tem uma outra situação que é assim, ó. Vocês notem que quando a gente está plantando, a gente está rindo. Quando a gente está fazendo as nossas coisas, principalmente as coisas erradas, a gente está feliz. Agora, quando a gente começa a colher, aí bate a tristeza. Você nota que uma pessoa está colhendo na vida dela quando ela está chorando. Porque quando ela está feliz, ela ainda está plantando. E muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então esse motivo de resignação diz assim, ó, nós estamos aqui, né, num tempo curto, porque a gente já viveu muitas vidas, vai viver muitas outras ainda, porque a gente vai evoluir sempre. E aqui a gente vai colher aquilo que a gente plantou em outras e nessa vida. E aí o texto fala uma coisa que é interessante, como Deus é bondoso, né? Ele diz o seguinte, que você só precisa colher aquilo que você fez errado, 1/100. De 100%, Deus só pede para te resgatar 1%. Que credor bondoso que é Deus, né? Eu fico pensando assim, qualquer um de nós indo lá fazendo um empréstimo, vou fazer um empréstimo de 100 mil. E aí, tu vai fazer um empréstimo de 100 mil, olha, tu vai pagar os juros de 100 mil, tu vai pegar 100 mil, tu vai pagar 300, 400, 500 mil, não é isso? Nós pegamos um empréstimo com Deus e pagamos 1% só, sem juros, sem nada. Com uma condição. Deus só dá uma condição para nós. Ó, tu vai voltar para a terra e de 100% que é a tua dívida, tu vai pagar 1% só. Só que tu vai lá e quando tu estiver passando pelo sofrimento, tu não vai reclamar e tu não vai amaldiçoar Deus ou tu não vai dizer que tu está sendo injustiçado. Tu vai aceitar. Que credor bondoso, né? Imagine nós, assim, se isso acontecesse com a gente, né? A gente pegasse um empréstimo de 100 mil, pagasse 1 mil só, a dívida perdoada. Meu Deus, a gente ia dizer, esse credor é o melhor do mundo. E não é o que acontece com a maioria de nós. Nós temos 100% para pagar, viemos à terra para pagar, assim, não é nem pagar, para recuperar 1%, sofre um pouquinho e diz, que injustiça, meu Deus, por que eu sofro tanto? Que Deus injusto é esse? Vocês entenderam? Então assim, ó, é muito pouco que Deus pede para a gente. É muito pouco. E aí tem uma outra condição. Mesmo pagando 1% só, ele ainda faz isso, que quando a gente tem a aceitação daquilo que a gente está passando, que são coisas que não tem jeito, nós temos que passar, ele ainda dá a seguinte possibilidade para a gente. Ele manda espíritos amigos nos ajudar para aliviar ainda mais o nosso sofrimento. E aí o que a gente faz? A gente não só não consegue deixar que esses amigos se aproximem para ajudar, como a gente, ao amaldiçoar, ao ficar contra, ao se revoltar, a
a gente ainda atrai os amigos que querem a nossa perdição. É como se fosse assim, ó. Como se fosse assim. A gente olha para o lado esquerdo e tem um espírito atrasado, desprovido de beleza, não muito bom de se ver, está ali, daquele lado. E do outro lado está um espírito de luz, um anjo, né, que quer nos ajudar. E esse de cá quer nos prejudicar. É tão impressionante que a gente abre a porta para aquele que quer nos prejudicar e fecha as portas para esse que quer nos ajudar. Isso é motivo de resignação. Por isso que Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque a gente tem duas possibilidades nas dificuldades que a gente passa. E aí, assim, ó, cada um de nós tem as suas. Porque às vezes a gente tem um costume de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente tem esse costume de achar que o vizinho sofre menos que a gente e outra pessoa sofre menos. Mas a gente vai olhar, de certa forma, todos nós temos as nossas lutas. Muitas vezes as pessoas não veem. Todos nós temos dificuldade. Nós estamos num planeta onde nós precisamos crescer. E para crescer, evoluir, nós vamos ter que passar por momentos difíceis. Olha o que traz vocês à casa espírita, a grande maioria. Eu imagino que não seja assim, eu vim por amor, eu vim porque eu adoro o espiritismo, então eu vou lá naquela casa, vou rezar. A grande maioria vem porque algo acontece na sua vida que desperta para isso. Entenderam como é que funciona? Então a grande maioria vem pela dor. Então, quando isso bater, por isso que é importante a gente sempre tentar entender o que fala a doutrina do Espírito, o que fala os ensinamentos, porque isso influencia a nossa vida, pode mudar a nossa vida, porque nos momentos difíceis, a gente aceitar as dificuldades, né? Rezar, pedir ajuda, e dizendo, porque vai passar. Lembra o que eu falei? A gente está aqui só de passagem, nós somos eternos. O que vai perecer ali na frente é esse corpo físico, essa veste que a gente está usando agora. Que ali na frente a gente vai deixar um túmulo, eu não sei se no local de crematório, não sei o que vai acontecer com cada um, a escolha de cada um. E o espírito vai continuar. E aí a gente vai voltar para o plano espiritual e aí os bons amigos espirituais vão perguntar, o que tu fez com a tua vida lá na Terra? Eu te dei a possibilidade de tu quitar 100% pagando 1% só. Tu foi lá e quitou? Ou não? Ou tu preferiu ficar reclamando, né, amaldiçoando? E aí o que o texto diz? Nós vamos voltar para lá e vamos ter que vir repetir novamente, como um aluno que repete o ano escolar e que não conseguiu passar. Então a escolha é nossa. Nós queremos já agora ser bons alunos e voltar para o plano espiritual melhores. Vamos aceitar as dificuldades, passando por ela dia a dia, né? Entendendo que elas são colocadas no nosso caminho para crescer. É isso. E Jesus ilumine a todos. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra e por cada ensinamento, pedindo que cada irmão que chegou até essa casa possa voltar com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é